Imagina só, lê a história de uma guerra terrível, mas escrita não por um historiador distante e sim por um dos generais que perdeu. Pois é exatamente isso que a gente encontra em A Guerra dos Judeus de Flávio Josefo. É um relato visceral, em primeira pessoa, de um conflito brutal contado por uma das suas figuras mais polêmicas. E essa pergunta, olha, vai acompanhar a gente o tempo todo, porque para entender a obra, a gente precisa primeiro entender o homem. Um comandante rebelde judeu que, de alguma forma, não só sobreviveu, mas acabou documentando a destruição do seu próprio povo, com o apoio dos seus conquistadores, os romanos. Ok, vamos mergulhar nisso. Quem era esse tal de Flávio Josefo antes da guerra que ia definir a vida e o legado dele? Porque ele não era, de jeito nenhum, um mero espectador. Nas palavras dele mesmo, a missão de Josefo era bem clara. Ele achava que os relatos romanos eram pura propaganda e queria deixar um registro que ele considerava a verdade. Para ele, só quem esteve lá, no meio do fogo cruzado, poderia passar a real dimensão do conflito para as gerações futuras. E o Josefo faz questão de mostrar as credenciais dele, sabe? Ele não era um soldado qualquer. Era da elite sacerdotal da Judéia. Um cara estudado que virou uma peça central desde o comecinho da história, quando foi nomeado general para defender a região da Galileia. Essa posição deu a ele uma visão única de tudo o que aconteceu. Agora, a gente vai para o campo de batalha, onde a história do Josefo dá uma virada. E que virada! É aqui que a lealdade, a fé e o instinto de sobrevivência dele são testados até o limite máximo. Jotapata. Essa era a fortaleza do Josefo, e ele descreve o poder esmagador da máquina de guerra romana. Arietes, catapultas, uma disciplina absurda que martelava a cidade dia e noite sem parar. A defesa foi corajosa, mas a situação era desesperadora. 40.000. Esse é o número de mortos que Josefo registra só na queda de Jotapata. É um número que dá a dimensão do massacre e mostra o custo humano brutal de tentar resistir ao poder de Roma. E aqui a gente chega num momento decisivo. A cidade caiu e Josefo e seus últimos homens estão encurralados numa caverna. Os companheiros dele fazem um pacto de morte, preferem suicídio a virar escravos. Mas o Josefo se recusa. Ele argumenta que isso é um pecado contra Deus. Essa decisão o separa dos seus homens e o leva direto para as mãos dos romanos. Mas como um general rebelde capturado consegue evitar a execução na hora? Diante da morte certa, Josefo faz uma jogada de mestre que não só salva a vida dele, mas muda completamente o seu destino. Tenta imaginar a cena. Josefo, sujo, derrotado, é arrastado para a tenda do general Vespasiano, o comandante de todo o exército romano na Judéia. A expectativa de todo mundo ali era uma só: sentença de morte, rápida e brutal. Só que, em vez de implorar pela vida, Josefo faz algo inacreditável. Ele se apresenta como um profeta e diz, na cara de Vespasiano, que os deuses o escolheram para se tornar o imperador de Roma. Uma profecia de uma ousadia absurda, feita por um prisioneiro ao seu captor. E o mais incrível acontece. Pouco tempo depois, o imperador Nero morre, uma guerra civil explode em Roma e as legiões no Oriente proclamam Vespasiano como novo imperador. A profecia de Josefo se tornou realidade. De repente, ele não é mais um simples prisioneiro. Ele é um vidente, uma figura de interesse para o novo poder de Roma. E agora a gente chega no ato final e mais trágico da guerra. Dessa vez, Josefo observa tudo não mais como um combatente, mas como um historiador. Lá do acampamento romano, enquanto o exército de Vespasiano e do filho dele, Tito, se prepara para o alvo principal, a cidade sagrada de Jerusalém. A maior tragédia, segundo o próprio Josefo, é que antes mesmo dos romanos chegarem, Jerusalém já estava se destruindo por dentro. Facções rebeldes rivais travavam uma guerra civil sangrenta nas ruas, aterrorizando a população e acabando com qualquer chance de uma defesa unificada. Os relatos de Josefo sobre o cerco são aterrorizantes. A fome tomou conta de uma forma brutal. Ele nos dá essa estatística aqui, específica e sombria. Mais de 100.000 corpos foram carregados para fora por um único portão da cidade. É um número que a gente mal consegue imaginar. E para a gente entender a agonia humana por trás desses números, Josefo conta detalhes terríveis. Os rebeldes torturavam os civis para encontrar qualquer migalha de comida escondida. A cidade estava sendo consumida não só pela fome, mas por uma crueldade desesperada. Finalmente, no ano 70, as legiões romanas rompem as últimas defesas. A cidade é saqueada
queimada, e o coração da vida e da fé judaica, o magnífico segundo templo, é reduzido a escombros. Para Josefo, que assistiu a tudo isso, foi o cumprimento de um destino terrível e um evento que mudaria o judaísmo para sempre. A guerra estava praticamente acabada, com Jerusalém em ruínas. Mas ainda faltava um último e dramático capítulo para ser escrito, um que ia ecoar através dos séculos. No alto de uma montanha isolada, no meio do deserto da Judéia, ficava a fortaleza de Masada. E foi lá que um último grupo de rebeldes, os sicários, com suas famílias, fizeram sua resistência final contra o poder de Roma. Cercados, sem nenhuma esperança de vitória, o líder rebelde, Eleazar ben Yair, fez um discurso poderoso que ficou registrado por Josefo. Ele convenceu seus seguidores de que a única resposta honrada à derrota iminente não era a rendição, mas sim a morte, como pessoas livres. E foi o que aconteceu. Quando os romanos finalmente invadiram a fortaleza, eles não encontraram guerreiros para lutar. Encontraram um silêncio mortal. 960 homens, mulheres e crianças tinham tirado a própria vida num pacto de morte em massa. Um ato final e chocante de desafio que encerrou a grande revolta judaica. E tudo isso nos traz de volta à nossa questão central, né? Josefo viveu o resto dos seus dias em Roma, escrevendo a história do seu povo para os seus conquistadores. Seria ele um traidor que trocou sua lealdade pela sobrevivência? Ou um pragmático que entendeu que o único jeito de garantir que a história do seu povo não fosse esquecida era contá-la ele mesmo, mesmo que fosse sob os termos do vencedor? Dizem que a história é escrita pelos vitoriosos, mas o que acontece quando o derrotado é quem segura a caneta? Essa é a questão que o legado de Josefo nos deixa até hoje.